Hey a todos, como estão? Eu espero que estejam todos bem. Neste vídeo decidi vir aqui fazer um exercício pessoal. Vou partilhar convosco algumas questões que eu vivi e que durante muito tempo me custou falar sobre elas, mas que hoje eu sinto que devo fazê-lo porque penso que ao abordar o tema aqui abertamente eu posso vir até a ajudar alguém, quem sabe, trazer algo positivo, algo que dê força a vocês que estão aí, que me acompanham e que de algum modo se identificam comigo. Eu lembro-me que quando eu tinha os meus 13 anos eu tinha o meu cabelo bastante longo, bastante mesmo, e um grupo de meninas na escola decidiu inventar que eu tinha piolhos e outras coisas do género só por causa do tamanho do meu cabelo. E isso são coisas que ao início tu tentas relevar, tu pensas que é brincadeira de crianças, mas ao longo do tempo torna-se constrangedor. Eu lembro-me que me puxavam o cabelo aos intervalos constantemente e o mais grave que me aconteceu foi chegarem ao ponto de fazer uma barreira à minha frente para eu perder o autocarro, o ônibus que me levava a casa. Depois, já noutra fase da minha vida, eu já estava noutra escola, outras pessoas também me fizeram bullying. Na época, o problema eram as roupas que eu vestia e as cores que eu pintava o cabelo. Eu era uma adolescente assim completamente alternativa, coisa que eu achava super normal para mim, pelo menos do meu ponto de vista, porque afinal eu estava só a vestir aquilo que eu gostava, o que me fazia sentir bem e ao mesmo tempo a descobrir-me naquela fase da adolescência e tal, então eu nunca tive qualquer pretensão de gerar problemas com isso. Mas depressa eu entendi que o que fazia sentido para mim, para os outros adolescentes, era o gatilho para se meterem comigo, porque eu, visualmente falando, incomodava-os. Eu lembro-me de que a maioria das pessoas, dos outros adolescentes, me viam como uma pessoa estranha, uma pessoa esquisita e faziam questão de me dizer isso o tempo todo. E eu sou natural de uma cidade pequena, o que tornou tudo muito mais complexo, porque quem é de cidade pequena sabe que depressa, do dia para a noite, tu podes virar a esquisita da escola e não sabes bem porquê e também não podes controlar isso. Então eu tive de aprender muito cedo a lidar com pessoas que me perseguiam dentro e fora da escola, que me ofendiam e que queriam fazer-me sentir desconfortável comigo mesma. Pessoas com as quais eu nunca tive qualquer tipo de ligação, que nunca fizeram o esforço para conversar comigo, para me conhecer, mas que sempre que me viam sozinha faziam questão de me ofender. Até que chegou a uma fase que eu comecei a evitar andar sozinha, a evitar frequentar lugares onde estavam outros jovens, porque aquilo que acontecia comigo era constante e era muito desconfortável. Então eu tive de aprender a ignorar o que as pessoas diziam, a fingir que não ouvia e percebi que se eu queria ter a liberdade para ser quem eu era, para vestir o que eu queria, para gostar das coisas que eu gostava e poder sentir-me bem comigo mesma na minha pele, eu tinha de alguma forma de encarar aquela situação. Então eu criei uma espécie de filtro, o meu mundo, para, de certo modo, tentar salvaguardar-me daquela intolerância que eu sentia. Então foi nessa fase que eu comecei a estudar mais, a ler mais e a passar mais tempo com essas coisas do que a estar, por exemplo, no intervalo, na pausa das horas de almoço, naqueles convívios todos. Durante o meu percurso, eu posso dizer-vos que fiz alguns amigos e eles chegaram até a viver algumas situações comigo, porque de certo modo, se tu andas com a estranha, tu acabas por estar sujeito a ouvir também algum tipo de comentário. Então era tudo bastante desconfortável, não só para mim, mas também para eles. Quando na adolescência tu passas por esse tipo de coisas, o que tu queres na realidade é evitar problemas para ti. Tu queres ter tipo um filtro de invisibilidade para, pelo menos por um tempo, tu não conseguires ouvir nada do que as pessoas estão a dizer para ti. Tu queres viver como um adolescente normal, tu queres poder andar na boa nos lugares, fazer amigos, e isso independentemente da tua imagem, do que tu tens vestido, de seja o que for. E na época eu também tinha questões pessoais além do bullying, afinal eu era adolescente, eu também tinha as minhas inseguranças pessoais, as minhas lutas internas, questões familiares e tudo isso ia muito além do que diziam sobre mim. E por isso eu evitei durante muito tempo falar sobre essa questão do bullying que eu vivia, porque eu acreditava que existiam problemas maiores que os meus e que eu ia conseguir ultrapassar aquilo. E também porque no fundo eu sempre tive muita certeza de que as pessoas podiam chamar-me todos os tipos de nomes, que só eu iria saber a minha verdade, percebem? E isso é algo que hoje eu quero falar aqui abertamente, porque todos nós temos inseguranças.
Só que existem pessoas que lidam com elas tentando colmatá-las consigo mesmas, melhorar, e outras que decidem pegar nessas inseguranças pessoais e jogá-las em cima de outras pessoas para, de certo modo, se sentirem mais, se sentirem melhor. E é isso que o bullying é. Então, todos temos problemas e quem diz que não é porque ainda é inseguro demais para poder admitir isso. E é por isso que eu estou a fazer este vídeo, porque nessa época eu aprendi que as pessoas te julgam facilmente sem conhecer a tua história e que isso pode ser muito doloroso. Porque quando tu tratas alguém sem empatia, tu não fazes a mínima ideia de tudo o que aquela pessoa passa, aquilo que ela lida, aquilo que ela vive na casa dela, na vida dela. Porque realmente todos nós idealizamos os outros, todos construímos uma imagem mental sobre alguém. Só que a diferença está em escolhermos agir com empatia para com o outro, ao invés de tentarmos ofendê-lo, humilhá-lo. Todos nós travamos batalhas internas, problemas pessoais, e eu aprendi com o que passei que se eu não conheço a pessoa e não tenho nada gentil para falar para ela, então o melhor é eu não abrir a boca. Porque aquela palavra que fere vai sair da tua boca em 5 segundos e vai ecoar na cabeça daquela pessoa que tu atingiste e tu não sabes por quanto tempo, tu não sabes o que lhe estás a causar. Quando eu vos falo aqui no canal sobre empatia, eu falo de nos colocarmos no lugar do outro mesmo, como um exercício solidário para com o que as outras pessoas vivem e quem elas são. E não essa empatia seletiva onde nós escolhemos que umas pessoas valem a pena e outras não, baseando-nos nas nossas próprias conveniências. Eu lembro-me que na época a minha mãe me disse que as pessoas iam sempre falar das outras pessoas por qualquer motivo, então eu tinha de me habituar a isso porque eu nunca ia conseguir agradar a todos. E embora nada mesmo justifique alguém ofender-nos, perseguir-nos, tentar fazer-nos sentir mal connosco mesmos, eu sempre tentei absorver cada palavra positiva que pessoas boas me deram ao longo da minha vida, ao longo do meu percurso, e tento sempre transformar isso em razões para continuar a ser quem eu sou. Com a vida eu descobri que é preferível eu estar feliz comigo mesma do que estar constantemente a tentar moldar-me para preencher a idealização, o padrão dos outros, porque ao gerir o meu eu pela opinião dos outros, eu tenho de ir contra quem sou e isso não é um caminho que me possa fazer feliz. Quero fazer aqui uma ressalva de que este foi o meu caso, esta foi a minha experiência, mas infelizmente existem casos de imensas pessoas que ficam psicologicamente transtornadas, que se magoam, que se suicidam pela tortura psicológica e até física que chega a ser sofrer de bullying, e isso é gravíssimo, é crime e devemos começar a dar a devida importância a isso, para que essas pessoas, que na maioria são pré-adolescentes, adolescentes, possam viver e ser ajudados, para que elas possam aceitar-se, amar-se e sentir-se apoiadas. Porque a coisa mais dolorosa em todos esses acontecimentos é que tu sentes que não tens a quem recorrer, porque todas as pessoas veem isso como coisa de criança, quando na realidade quem está a sofrer na pele está ali a alimentar medos, o medo de sair de casa, de ir à escola, de conviver. E essas consequências são brutais na vida das pessoas e impedem-nas muitas vezes de crescerem abraçando quem são, seja a sua orientação sexual, cor de pele, cabelo, formato de corpo, seja o que for. E ao contrário do que se pensa, qualquer coisinha é motivo para alguém fazer bullying com alguém, infelizmente. Eu já lutei contra a minha imagem, contra o meu peso, eu já me detestei quando tinha a minha cara cheia de acne, eu já chorei em frente ao espelho, eu já detestei aparecer em fotos, eu tinha vergonha de aparecer em fotos. E hoje eu compreendo que tudo isso era não só o resultado do que me diziam, do que me dirigiam, mas também do nosso mundo, da nossa sociedade, dessa pressão estética que nos empurra para irmos atrás de uma perfeição que não existe, para nos encaixarmos num padrão formatado que não existe e é tão redutor. Tem diretrizes tão apertadas que não dão espaço para a diversidade, que é na realidade a coisa mais verdadeira no ser humano. E quando eu comecei a ler mais sobre feminismo, isso contribuiu muito para eu me olhar de outra forma, para encontrar muitas respostas ao que eu questionava, a coisas que eu não entendia porque aconteciam, à pressão que eu fazia a mim mesma e à pressão que me faziam para eu ser um eu diferente.
Mas isso já é conversa para outro vídeo, quem sabe um dia eu aprofundo mais o feminismo na minha vida. Mas na realidade o que eu quero dizer-vos agora para vocês desse lado que travam batalhas internas, que sofrem por serem diferentes, seja por que razão for, qualquer uma, eu quero dizer-vos, prestem bem atenção, que o caminho é pararmos de ouvir a voz dos outros para ouvirmos a nossa própria voz. E nesse caminho nós temos de aprender a fechar algumas portas, porque se nós escolhemos alimentar raiva por aquilo que passamos, por aquilo que nos dizem, essa raiva vai nos fazer lembrar constantemente de momentos dolorosos e vai acompanhar-nos toda a nossa vida como prisioneiros do passado. Então não façam isso com vocês mesmos. Sigam em frente sabendo que vocês não precisam de se fixar em provar alguma coisa a alguém que não seja vocês mesmos. Em relação a construir a nossa confiança, a nossa autoestima, eu tenho de vos dizer que tudo isso é um processo que é contínuo. Não existe um 100% nesse caminho, porque afinal nem todos os dias nós estaremos a 100%, mas nós podemos fazer muita coisa por nós mesmos e isso vai exigir horas e horas de conversa de ti para ti mesmo em busca de conclusões. Mas quando tu perceberes essa pessoa única que és e que não existe ninguém no mundo como tu vais entender que esse é o teu maior poder. Tu vais entender que o teu amor próprio é a única coisa que não te deixará bater no fundo e ficar ali atirado. E tu vais encontrar razões para te levantares por certezas tuas e não por certezas por buscar a aprovação dos outros. Para buscar essa beleza que existe em ti, porque sim, ela existe. Porque nós somos muito além do que parecemos e sempre seremos. Por isso, por mais que eu não saiba nada da tua situação aí desse lado, eu realmente não sei aquilo que tu passas, aquilo que tu vives, mas eu quero transmitir-te aqui um pouco da minha história, contando que tu te lembres sempre de que não estás sozinho. Bem, eu espero de alguma forma ter ajudado, ter trazido uma mensagem positiva, pelo menos com este meu vídeo. Já sabem, não se esqueçam de deixar a vossa opinião nos comentários, eu vou gostar de ler as vossas opiniões e de partilharem este vídeo com as pessoas das vossas vidas e de deixar o vosso like para dar uma força para o meu trabalho. Até breve, beijo!